todos completos, ok, Terezinha? Sim. Ok. Então, dessa forma, vamos dar início à nossa a 23ª reunião pública da julgamento da AGR, sessão ordinária do ano 2022. Como nós estamos todos presentes, nós temos, confirma a mesa? Sim. Confirmado. Então, qual o primeiro item da pauta, Terezinha? É o item 2, apresentação e discussão da Primeiro ata. item da pauta. É o item 2. Apresentação e discussão da ata da 22ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 6/2/2022. Tá ouvindo, Dalina? Tá bom, senhor? Como a mesa encaminhou toda estou. A ata foi encaminhada a todos menos previamente e como eu recebi, todos receberam, mesmo recebeu ao pedido de dispersão retirada do assunto da. Não, ninguém pediu. A mesa recebeu algum pedido de alteração da ata? Não. Em votação. Para mim está ok. Ok. Em votação, a ação da ata da última reunião. Para mim está ok. Ok. Dessa forma, considera-se que a ata veio à pauta, a baila foi aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvando Espírito Santo Batista. É o processo 2022, final 22/13. A palavra está aberta ao membro Gilvando Batista para a leitura de seu relato e voto. Processo número 2022, final 22/13, auto-infração 41.217, interessado Juarez Mendes de Melo. Trata o processo do auto-infração número 41.217, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa, ao ser autuada, utilizava o veículo não registrado na GR para realizar o transporte de passageiros entre Goiânia e Palmeiras. O veículo de placa JH2Z7084 está corretamente identificado no auto-infração número 41.217. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 302/2022, e a AR recebida em 2/5/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, alega: 1. Inicialmente faz um relato da autuação e questiona a legalidade do auto de infração, por entender que, ao ser lavrado, não atendeu os requisitos legais, pois não foi assinado e o agente fiscal não foi identificado. 2. Reconhece que o veículo não está registrado e que tal fato se dá em decorrência da exigência pela GE da certidão negativa de débito. Entende que a exigência desse documento viola o princípio da moralidade administrativa e extrapola os princípios da razoabilidade e justiça. Ao final, requer o cancelamento da auto-infração e o arquivamento do processo. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois: 1. O auto-infração número 41.217 está assinado na forma legal e o agente fiscal João Pedro Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 088-563-97153. A exigência de certidão negativa de débito para a prática de atos na GR, no caso em exame de registro de veículo, é uma exigência do artigo 54 da Lei 18.673/2014. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos e a própria empresa admite tal fato em sua defesa. Quanto à infração número 41.217, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo.
Voto. Posto isso, considerando que é consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular a autuação número 41.217, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe o que ter prova o documento para desse constituído, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Uma vez lido o relato e voto do membro de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem manifestação, em votação. Acompanho o relatório do membro Gilvan. Também acompanho o relator. Dessa forma, é o seguinte, eu espero e pela... E Dalino está com problema aí de som e imagem. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2022, final 1863. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique Marques. Gente, eu estou com um delay, só um delay. Um abraço. Mas tá ok, dá para Está entender. aberto ao membro Paulo Henrique. Tá ok, obrigado. Faço a leitura do relatório. Interessado expresso São José do Tocantins Limitada, processo 2022 00029001863, auto de infração 41.188, lavrado em 30 de 3 de 2022. Dispositivo legal infringido, inciso 16, o artigo 12 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR, a defesa tempestiva foi apresentada em 28/4/2022. Trata de recurso contra o auto de infração 41.118, lavrado em nome da Expressão José do Tocantins Limitada, com base no inciso 16 do artigo 2 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão. O auto de infração 41.188 foi lavrado pela Coordenação de Fiscalização de Transportes, datado de 30 de 3 de 2022, por solicitação da Gerência de Transportes, GET, devido ao cometimento da infração, por não prestar informações dos prazos estabelecidos pela GR. As informações solicitadas referem ao item 1.1 da nota técnica 1/2022. O item 1.1 da nota técnica 1/2022 prevê que as empresas autorizatárias ficam obrigadas a informar a AGR no prazo de 5 dias, a contar da publicação desta nota técnica no Diário Oficial do Estado de Goiás, o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração no quadro, nos termos do artigo 24 do Decreto número 8.444/2015. Por meio da notificação 256/2022, a empresa Expressão José do Tocantins Limitada foi notificada na forma legal em 13 de 4 de 2022, conforme aviso de recebimento, AR, e apresentou a defesa no dia 29 de 4 de 2022, ou seja, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação, assim a defesa se faz tempestiva. Em análise à defesa e documentos carregados aos autos, onde a empresa assim se manifesta. Transcrevo, né? Artigo 209 do Código de Processo Civil ressalta que, na contagem de prazos em dias estabelecidos por lei ou pelo juízo, computar-se-ão somente os dias úteis. Neste mesmo sentido, aduz o artigo 23 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que, artigo 23, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramita o processo. A AGR não tem expediente em dias não úteis.
e também não tem expediente ao sábado e domingo. Neste panorama, observe-se que a requisição de informações da tabela horário foi recebida pela empresa manifestante em 14 de 1 de 2022, sexta-feira. Logo, o prazo iniciou-se em 17 de 1 de 2022, segunda-feira, findando-se em 21 de 5, sexta-feira, observando-se os 5 dias constantes da requisição. A empresa, por sua vez, encaminhou as devidas informações ao prazo, pois, na data de 20 de 1 de 2022, quinta-feira, enviou o ofício 44-1-2022, contendo as informações cópia anexa solicitadas. Na documentação comprobatória anexa, consta o comprovante do envio do supradito ofício através de AR, o qual foi postado nos Correios em 20 de 1 de 2022. Assim, a defesa requer o recebimento e acolhimento da presente defesa, a fim de anular a notificação de autuação 259-2022, a GR Supicom efeito ex nunc. Em síntese, é o relatório da fundamentação e voto. Nos termos da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a defesa a ser apresentada além de sua fundamentação deve constar os requisitos do artigo 32, inciso 1 ao 6, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atendeu a estes requisitos de sua admissibilidade. A empresa Expresso São José do Tocantins foi cientificada em 14 de 1 de 2022, via e-mail, para conhecimento e atendimento, o ofício número 2 de 2022 e nota técnica 1 de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 12 de 2022. O item 1.1 da nota técnica 1 de 2022 obrigava os autorizatários a informar a GR no prazo de 5 dias a contar da publicação da nota técnica no DO e Diário Oficial do Estado, o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração, sob pena de incidência na infração prevista no artigo 12, inciso 6 da Resolução do 97/2007, Conselho de Gestão. Verifica-se na defesa da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada que a autuada apresentou as informações solicitadas no item 1.1 da nota técnica 1/2022, a respeito de informar o quadro de horários atualizado, dentro do prazo estabelecido pelo ofício circular 2/2022 AGR 14 de 1 de 2022, ou seja, 5 dias úteis após o recebimento do ofício circular 2/2022 AGR postagem informando o quadro de horário 20 de 1 de 2022, AGR 21 de 1 de 2022. Eu lendo assim pode ficar muito confuso para vocês essas datas, essas datas foram todas checadas, e depois eu vou contar o que aconteceu em relação a esse quadro de horário, né? Ademais, após realizadas diligências nas unidades administrativas da AGR, foi constatado que o documento produzido pela empresa Expresso São José, em resposta ao ofício circular 2/2022 AGR e a nota técnica 1/2022, informando o quadro de horários atualizado, teria sido recepcionado pela Secretaria-Geral e não foi encaminhado ao destino final, ou seja, a gerência de transporte. Na realidade, eles entregaram o quadro, só não foi encaminhado para a gerência lá, para a unidade demandante. Desta forma, entendo que o auto de infração 41.118 deve ser anulado em decorrência de erro causado pela administração pública estadual. Essa decisão está amparada, até peguei o nosso colega Gilvan, né, do relatório anterior aí, no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 3.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com a súmula 346/473 do STF, e preceitua que a administração pública pode anular seus próprios atos, quando em base de vícios, e os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. Ressaltamos que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal para o Estado de Goiás, nos termos
da Lei 3.569 e do inciso 3º, parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 9.533, bem como do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Voto. Posto isto, considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.118, pois, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe provas e documentos para desconstituí-lo. Voto pela sua anulação, dispondo tal entendimento a apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento, observando o disposto do artigo 19, parágrafo 8º da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação no Conselho Regulador. Este é o meu voto. Vocês entenderam? Eles entregaram o quadro de informações solicitadas, entretanto, o protocolo lá, a Secretaria-Geral não encaminhou a gerência que estava solicitando. Este é o meu voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para leitura do relato e voto. Processo 2022, final 1863, auto-infração 41.188. Trato o processo de auto-infração no 41.188, lavrado em nome da empresa Expressão José Tocantins Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007 CG. O referido auto-infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme requerimento da GRJET de 29/3/2022. Nesse documento, esclarece que a empresa Expressão José Tocantins Limitada, embora notificada em 14/1/2022, conforme o ofício circular número 2/2022, não prestou no prazo estabelecido as informações de que trata a nota técnica número 1/2022. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 259/2022, e a é recebida em 13/4/2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 71/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a pertinente. A empresa encaminhou sua resposta à GR, ofício número 44-01/2022, via Correios, cujo documento foi postado em 20/1/2022 e recebido pela GR em 26/1/2022, consoante se vê no AR anexo à defesa. No caso em exame, a contagem do prazo para prestar as informações inicia-se efetivamente em 17/1/2022 e com seu término em 21/1/2022, à luz do que estabelece o artigo 66 da Lei 13.800/2001, na seguinte forma, abre aspas, artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 2º. Na contagem de prazos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Desta forma, entendo que o auto-infração número 41.188 deve ser anulado em decorrência de que carece de vazamento legal. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 3.800/2001, que regula o processo administrativo do âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando evados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Que a adoção deste ato, no presente caso, no meu entendimento, se impõe ante o princípio da razoabilidade, abre aspas, que é uma diretriz do senso comum, ou mais exatamente do bom senso aplicado ao direito, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/1999 e o artigo 34 do Decreto 9.533/2015. Voto.
Considerando que consta do auto diz que existe razão de ordem legal para anular o auto passivo número 41.188, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe prova ou documento para escrutínio, voto pela sua anulação. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação por parte dos demais membros, em votação. Lembrando que o relator Paulo Henrique Marques já votou pela anulação do voto, bem como o membro Gilvan Batista pela anulação do auto de infração. Continuamos em votação. Aguardo o voto do membro Wilson Ferreira. Eu voto com a relatoria. Dessa forma, a mesa pode consignar que o processo veio à baila, foi apresentado a todos os membros e pela unanimidade do voto pela anulação do auto de infração. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. É o processo 2022, final 2700. A palavra está aberta ao membro Wilson Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Uma vez, bom dia a todos. Bom dia. O nosso relatório de número 72, processo 2022, final 2700. A parte interessada é Expresso Planalto Transporte e Logística Limitada. O auto de infração é o 41.261. Os fatos. Na data de 2/5/2022, na região de Uruaçu, a fiscalização do regulador abordou o veículo ônibus de placa QOU 3439, marca Mercedes-Benz, CRV 29229, ativo, de propriedade da empresa Expresso Planalto Transporte e Logística Limitada, transportando 13 passageiros para uma mineradora sob o regime de fretamento contínuo entre as cidades de Uruaçu e Alto Horizonte, sem autorização de viagem, conforme consulta feita ao portal de serviços eletrônicos da AGR. Na sobredita fiscalização, foi apurado que a autorização de viagem número 121.759 apresentava a data de validade em 3/4/2022. Foi registrado pela fiscalização que o veículo estava sendo conduzido pelo senhor Fábio Neves dos Santos, portador da CNH 054-460-53773, categoria AD, com CPF não registrado. Em decorrência do fato apurado, foi lavrado o auto de infração 41.261, com amparo no inciso 2º do artigo 78 da Resolução Normativa 105/2017. O auto de infração foi lavrado eletronicamente pelo agente fiscal José Henrique de Freitas, o qual anexou aos autos relatório circunstanciado, a foto do veículo autuado, o certificado de registro de veículo e a licença de número 121.759, constando como ativa e data de validade em 3/4/2022. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada, a mesma protocola a sua defesa na data de 3/5/2022, sem subscrição de autoria, anexando aos autos os seguintes documentos: protocolo de defesa junto à GR, assinada eletronicamente por Kézia Dayana Dias Nunes, auto de infração e documento de arrecadação de receitas estaduais, o DRE. No bojo de sua defesa, aponta o recebimento de multa devida ao veículo. Abre aspas, não está com a GR ativa, mas sim validada. Assevera, porém, que a DARI já estava paga há algum tempo, havendo apenas um erro no protocolo. Por fim, recorre da multa sob o argumento de ter pago a DARI. Sumariamente, a defesa da autuada. Da fundamentação em voto. No tocante aos atos administrativos regulador, se constata que o mesmo atendeu aos dispositivos contemplados nos incisos de 1 a 7, assim como aos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 80 da Resolução Normativa 105/2017-CR. Quanto à admissibilidade da defesa, pense que a empresa foi autuada em 2/5/2022, tendo recebido a notificação de autuação em número 388/22 em 24/5/2022,
via AR da ECT. Antecipadamente, apresenta sua defesa em 3/5/2022, sendo, portanto, tempestiva aos olhos do artigo 83 e respectivos parágrafos. Isto posto, passo a analisá-la segundo os dispositivos normativos vigentes. No que se refere aos requisitos básicos da defesa, previsto no artigo 84 do mesmo instrumento regulatório citado, a autuada descumpriu especificamente os incisos. Primeiro, parcialmente ao deixar de encaminhá-lo à AGR. Segundo, ao deixar de citar o processo que lhe é imputada a infração. Terceiro, deixar de mencionar o número do auto de infração lavrado em seu desfavor. Quarto, o nome, o endereço e a qualificação do representante legal do autuado. E, finalmente, o quinto, não mencionar o local, a data e a assinatura do representante legal. Por fim, descumpriu também o previsto no parágrafo único do mesmo artigo, ao deixar de juntar à sua defesa o contrato social ou estatuto e outros documentos que comprovem o poder de gerência do representante legal. No mérito, a autuada, ao acusar o recebimento de multa aplicada ao veículo QOU 3439, assevera que o mesmo não estava com a GR ativa, mas sim validada. Sob a alegação de erro de processo, assevera ter recolhido os tributos pertinentes. Ocorre que na lavratura do auto de infração, a licença apontada pelos agentes fiscais é a de número 121.759, vencida em 3/4/2022. A autuada, em sua defesa, anexa aos autos a DARE referente à licença 123.997, com vencimento em 9/4/2022, com comprovante de recolhimento do tributo. Tal licença, também mencionada na peça de defesa, apresenta a numeração distinta da apontada pela fiscalização. Como a autuação ocorreu em 2/5/2022, ambas licenças possuem prazos de vencimentos anteriores à lavratura do auto de infração. Tal fato confirma, sem equívoco, a execução do serviço de fretamento sem prévia autorização do ente regulador. No exposto, esta relatoria, com base nos dispositivos legais vigentes, documentação juntada aos autos e a inexistência de fato que legalmente justifica o atendimento ao pretendido pela autuada, vota pela manutenção do auto de infração 41.261, lavrado em desfavor de Expresso Planalto Transporte e Logística Limitada. Esse é o nosso relatório. Uma vez lido relatório e voto do membro Wilton Ferreira, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan Batista para a leitura do seu relato e voto. Processo 2022, final 2700, auto-infração 41.261. Trato processo do auto-infração número 41.261, lavrado em nome da empresa Expresso Planalto Transporte e Logística Limitada, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa número 105/2017 CR. Consta dos autos que a empresa será autuada realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, sem a devida autorização no trajeto Uruaçu Alto Horizonte. A empresa foi notificada na forma legal, notificação no 388/2022 e a R que foi devolvida. Apresentou antes de ser notificada a sua defesa, cujo documento é vazio e faz referência simplesmente a um DARE, onde afirma que estava pago. As razões da defesa passam a fazer parte integrante deste ato. As justificativas apresentadas a título de defesa também estão caracterizadas no relatório número 72/2022. Em síntese, o relatório. Inicialmente, verifica-se que o documento apresentado a título de defesa não atende a requisito básico para a sua admissibilidade, inerente à sua correta representação processual, e desta forma não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, eu passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, ou seja, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento ou trajeto Uruaçu Alto Horizonte. A empresa não contesta tal fato em sua defesa. Quanto ao auto-infração número 41.261, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto.
Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41/2001, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Áudio, Italino. A palavra está aberta aos demais membros, uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan Batista. Como não estou vendo nenhuma manifestação, informo que temos o voto do relator, bem como o voto do membro Gilvan, faltando o voto do membro Paulo Marques. Eu acompanho Em o votação. voto. Eu acompanho o voto do membro relator, professor Wilson. Dessa forma, consegui na mesa que o processo veio à baila e a unanimidade dos votos, o processo foi pela manutenção do auto de fração. Ok? Ok. Dessa forma, encerramos a nossa pauta. Desculpe aí o delay, porque nós estamos aí fora da nossa área e que possamos estar presentes na próxima semana. Um bom final de semana. Mas quinta-feira é feriado? Como é que é? Na próxima semana? Como é que ficou? Feriado, Como é que quinta-feira. a secretária nos posiciona? Deve colocar os processos hoje ou amanhã, até no máximo, para colocar no site. Não, aí tudo bem, vai ser na quarta. Aí a reunião poderá ser na quarta, se tiver de acordo de todos. Eu estou. Ok. Sem problema algum por minha parte. E os demais membros? A mim, ok. De acordo. Então, fechou. Gilvan? Bem, Ok, Gilvan? ok. Quarta-feira, nossa reunião? Se não tiver no Então conselho, né? fica dessa forma, quarta-feira, às 10 da manhã, nossa reunião. Hã? Vamos Esse do confirmar. conselho, né? Ok. Vou ver o do conselho e confirmo à tarde com todos. Pelo WhatsApp. Isso, porque os conselhos devem ter reunião provavelmente no mesmo horário. Então, talvez nós possamos fazer a nossa tarde, ok? Isso, eu vou confirmar e passo para todos. E só aqui com a secretária executiva. E o 2315 lá? Nada, né? Nada, tá do mesmo Nada. posicionamento. Vai entender, hein? Conversei com a... O que, Paulo? Pode relatar, secretária? Pode? Não, a secretária tomou frente aí de um processo aí sobre o auxílio alimentação, né? E o processo parou. O processo parou lá na SEAD, né? Você vai entender. Isso. E eu acho que até gostaria, porque o Bruno é gestor. Acho que a gente deveria conversar com ele. Que é o secretário. Mas Eu não... Mas Terezinha, qual a posição lá, a última? O que é o último fato? A última não teve ainda. O líder de governo ia entrar em contato com ele sobre o assunto, né? Com o próprio secretário. E eu estou aguardando a assessora me dar retorno da conversa que teve. Ô, Paulo, Vamos aguardar. Oi. como o Bruno é gestor, quem sabe a gente poderia organizar, tá, uma visita, ele agendar uma visita ao Bruno, os gestores ir lá e fazer essa votação para todos os funcionários da GR. Qual o problema? Se isso já está aberto, a Guinfa levou, qual o problema que a GR ia ter também? Como ele é gestor, eu acho que você poderia nos ajudar. Eu não estou perto agora para mim fazer isso, eu estou bem fora. Mas eu iria também, se você agendasse, marcar, juntar aí uma quantidade de gestores para ele cobrar dele. Não é o caso no momento, porque a Terezinha está caminhando muito bem aí. Assim, vamos aguardar aí, vamos ver o que vai dar aí. Não, a Terezinha Mas tá parado. Mas está parado. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Eu acho o seguinte, como ele é gestor... A Terezinha tem que ir junto, porque é ela que iniciou tudo aí, ela que sabe das dificuldades da associação. Eu estou falando o seguinte, vamos usar nossa acordo de gestor e cobrar de um gestor parceiro nosso. Pronto. Gestor parceiro nosso, da nossa categoria. Tá bom? Eu acho que você vai encabeçar isso. Que dia que você está aqui em Goiânia? Você está quando aqui? Quando você está por aqui? Eu estarei aí na outra semana. Tranquilo. Outra semana? Segunda-feira? Não.
Tocar. Congelou a imagem. Para todos os colaboradores da gente. Forte. Ah, O delay hoje está forte. Eu acho que a gente merece, todos merecemos. Por que nós somos diferentes vou te contar para você. A GEAG recebe R$ 1.400 de alimentação. A Goinfra, R$ 1.000. A Secretaria da Fazenda, da Economia recebe. Por que a GR não? Alego, Assembleia. Está correto. Aprovou para a Assembleia agora também. Como sempre. Fica mal aí. Né? Meu Dalino, se o benefício foi dado para o Francisco, tem que dar para o Chico também. O Chico. É isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: como ele é gestor, vamos juntar o gestor e pressionar ele. Pronto. Só isso. Eu vou ver o que eu posso ajudar nisso daí também. Então tá. Isso, e Giovanni, se você puder nos ajudar, nós estamos defendendo a todos os colaboradores da GR, ok? Tudo Se bem. tiver alguém, tá bom? Tá bom. Eu vou dar uma olhada nisso. Um abraço a todos, tenham um fim de semana com muita paz, com muita saúde. Saúde para todos. Obrigada, você pra também. todos. Muita Abraço. saúde Até mais. também.